E aí, beleza? Estamos em Nova Orleans e uma estilista chamada Michelle faz suas malas freneticamente. Ela parte deixando suas chaves e um anel de diamante para trás e ela parece estar atormentada com problemas com seu relacionamento. Enquanto abastece seu carro em um posto de gasolina naquela noite, Michelle vê um caminhão suspeito estacionar bem atrás do seu carro. Ela ignora e continua sua jornada. E na estrada ela recebe uma ligação de Ben, o seu ex-noivo, e ele implora para voltar. Michelle se recusa a falar com ele e o casal teve uma briga que fez Michelle partir abruptamente embora. Michelle encerra a ligação e o rádio, as notícias revelam uma queda de energia que causou um apagão generalizado na cidade. Ben a liga novamente, mas algo choca seu carro bem antes dela poder atendê-lo. O carro dela então capota e Michelle sofre um grave acidente e mais tarde acorda em uma sala de concreto com apenas uma porta. Vendo sua perna ferida e acorrentada na parede com um soro, Michelle tenta se soltar das correntes, mas estão bem presas e é apenas em vão. E começa a chorar, confusa e aterrorizada, achando que já foi sequestrada. Sem querer ser uma vítima, ela pega o suporte do soro e usa para alcançar o seu telefone no canto da sala, e até que tem sucesso, mas o telefone está fora de área. Ela então escuta alguém se aproximando do lado de fora e Michelle se cobre com um cobertor, esperando seu sequestrador. Um homem grande aparece carregando um prato de comida e uma arma na cintura e Michelle implora por sua vida. Mas o homem não a responde, em vez disso, ele quer ajudar a sua bolsa de soro e chama-se Howard. Afirma que ela precisa se recuperar e pretende mantê-la viva, dando-lhe a ela um par de muletas para ela praticar andar com elas, pois sua perna está quebrada. Michelle diz que seu noivo chamará a polícia, mas Howard confirma que ninguém está procurando por ela do lado de fora e joga as chaves da corrente para ela. Assim que ele sai, Michelle se liberta e veste suas roupas e tenta abrir a porta, mas está trancada do lado de fora e, determinada a escapar, usa a chave para afiar as muletas. Ela abre o duto de ventilação do seu quarto e acende sua blusa, deixando em chamas para produzir uma fumaça suficiente para disparar o alarme de incêndio e forçar Howard a voltar minutos depois. Pronta para lutar, ela espera junto à porta e o surpreende, mas Howard a agarra. Injeta um sedativo em seu braço e Michelle dorme e acorda na mesma sala novamente, de novo com a comida à espera, e Howard admira sua coragem, mas diz que deveria agradecê-lo por ter a encontrado e Michelle implora pela sua liberdade. Mas ele diz que não há nada e nem para onde ir e explica o que aconteceu. Um possível ataque de escala nuclear e totalmente químico. Ele não sabe o que é, possivelmente pode ser alienígenas, mas eles estão seguros em seu abrigo e reforça que salvou quando viu o carro dela capotando na estrada. Esperando conquistar sua confiança, Michelle agradece, mas sugere que precisa ir para um hospital. Isso frustra Howard, pois afirma que lá fora o ar está completamente contaminado pela radiação e que pode demorar algo de 1 ou 2 anos para que seja seguro sair do abrigo. Michelle quer ligar para sua família, mas ele tem a certeza que todos lá fora estão mortos. E nesse momento um barulho do lado de fora da sala assusta Michelle, que é outra pessoa que está no abrigo, e Howard tranca a sala novamente antes de lidar com a tal pessoa. Horas depois, Michelle acorda e encontra finalmente a porta aberta. Ela sai e vê um corredor cheio de suplementos e lá encontra outro residente, Emmett, cujo braço está quebrado. Michelle o conhece e conversa um pouco e ele diz que estão em um bunker que o próprio Howard construiu. Michelle então dá a ideia de juntos escaparem dali, mas Emmett também está convencido que o ar lá fora está contaminado, pois ele mesmo viu. Howard os encontra e diz a Michelle que o barulho anterior foi Emmett derrubando uma semana de comida. E leva Michelle para um tour pelo bunker, onde tinha DVDs, livros, jogos e outros meios de entretenimento, porém estabelece algumas regras, incluindo a regra de não tocar um no outro. Ele mostra a Michelle seu quarto particular, onde está o único banheiro do bunker, pedindo para que ela use para suas necessidades e depois tome um banho. E apesar da insistência de Michelle pela privacidade,
tarde, Howard fica vigiando junto à porta, pois ainda não confia em Michelle. Enquanto prepara uma refeição, Howard agora menciona sobre Megan, que apenas diz que ela não está com eles. Quando a energia pisca, Michelle sugere que isso é causado por algum carro acima deles, só que Howard insiste que não há ninguém lá fora. E percebendo que Michelle não acredita e acha que ele é um lunático, ele leva até a saída de uma janela para que ela veja o mundo fora do bunker, e lá Michelle vê 2 porcos de Howard em estado de decomposição, dos quais Howard alega terem morrido devido ao ar envenenado, e vê também o caminhão de Howard. Sua mente reproduz os momentos antes do acidente, percebendo que era o mesmo caminhão que a jogou fora da estrada. E com isso, as suspeitas de Michelle em relação ao Howard só aumentam, e tenta compartilhar isso com Emmett, porém ele mesmo conta sobre Howard, que trabalhou em satélites para o exército antes de se mudar para a fazenda, e ele mesmo ajudou Howard a construir o bunker por anos, e que se machucou não foi tentando fugir, e sim tentando entrar no bunker, pois Howard não queria ele ali dentro. No entanto, Michelle tem sua teoria de que Howard propositalmente causou o acidente do seu carro para sequestrá-la, e que o ar lá fora não está contaminado, e insiste que ouviu um carro acima do abrigo mais cedo. Mas Howard interrompe os dois e os convida para o jantar, e Michelle fica inquieta à mesa, pensando como escapar desse lugar, e Emmett tenta quebrar o gelo e o clima tenso por ali, e isso ajuda Michelle a relaxar um pouco, ao contrário de Howard, que fica frustrado com o humor de Emmett e pede para ele calar a boca e prefere comer em paz. Observando como Howard se irrita facilmente, Michelle tem uma ideia para pegar as chaves. Ela concentra sua atenção em Emmett, aparentemente flertando com o garoto. Howard fica visivelmente com ciúmes e furioso quando ele vê Michelle tocar a mão de Emmett, e ele bate a mesa, acusando Michelle de insultá-lo, e depois de se sentarem, Michelle esconde as chaves em sua mão sobre a mesa, pois tirou de Howard. E nesse momento, o som de um carro acima chama a atenção de todos, e vendo agora a oportunidade, Michelle pega uma garrafa e quebra no rosto de Howard. Ela sobe a mesa em direção à saída do bunker e consegue destravar a porta e fechá-la. Howard sobe os degraus e implora para que ela não abra a porta, mas Michelle insiste e começa a abrir a segunda porta, mas avista um carro à frente com as luzes e fica esperançosa, trêmula de nervosismo, pedindo ajuda e tentando abrir a porta, só que de repente uma mulher coberta de lesões se choca contra a porta, implorando para Michelle a deixar entrar. Aí começa a perceber que talvez Howard possa estar dizendo a verdade. A mulher está com algo contaminado no rosto e começa a bater a cabeça na porta, e depois de xingar Michelle e agir com violência, assusta Michelle, que se recusa e volta para o bunker. Após esse incidente, Michelle é mantida na sala de concreto novamente, e Howard decidiu contar a verdade e confessa que ele mesmo causou o acidente do carro dela, mas foi realmente um acidente. Ele sabia do ataque que estava chegando. Depois de ouvir as notícias, ele dirigiu em pânico para voltar para o seu abrigo, o que fez bater no carro de Michelle e jogar ela para fora da pista. Com a consciência pesada, teve que levar ela para o bunker. Ele então oferece um conjunto de roupas de Megan para ela se limpar, e após o banho, diz que a mulher do lado de fora era sua vizinha, Leslie, que sabia, como muitas outras pessoas, que ele estava construindo um abrigo, mas ele nunca deixou ela entrar. Ele pede então para Michelle costurar o ferimento que ela mesmo causou em seu rosto e precisa dar pontos. Depois do curativo, Howard dá a caixa dos pertences de Michelle que estavam no carro dela, percebendo que a garota era estilista. Ele então finalmente fala de sua filha, Megan, que até tinha um bom relacionamento com ela, mas infelizmente foi levada para Chicago pela mãe da garota. Mais tarde, Emmett compartilha com Michelle seus traumas e dramas, e Michelle faz o mesmo. O começo de uma amizade interessante, e chegam à conclusão que suas vidas ainda podem significar algo, já que ainda estão vivos. Ok, nos próximos dias o trio se adapta à vida no bunker, desfrutando da camaradagem um do outro. Então se alimentam bem, jogam, assistem filmes, montam quebra-cabeças, e Michelle com seu hobby de desenhar roupas, e até que pareciam estar indo muito bem assim. Porém, um dia o abrigo treme e eles ouvem helicópteros voando acima. Enquanto a energia pisca, Howard conclui que mesmo que seja o exército, podem ser inimigos vasculhando o terreno em busca de sobreviventes. E um alarme soa e o seu sistema de filtragem de ar está completamente bloqueado. Michelle é designada a subir pelos dutos e reiniciar o sistema, já
já que ela é a única que cabe por ali. Dentro do espaço apertado, Michelle luta, mas finalmente chega à sala de mecânica e ela reinicia o sistema como Howard instruiu e se sente aliviada ao ouvir-o funcionando novamente. Então ela vê uma escada que leva uma escotilha para o exterior e na janela está escrito arranhões, feito por unhas. E no pé da escada, Michelle pega um brinco que parecia familiar. Ela volta para o bunker e enquanto estão sozinhos, Michelle mostra a Emmett os brincos que pareciam estar manchados de sangue. Em seguida ela mostra uma foto de Megan usando os brincos, acreditando que Howard fez isso. Mas Emmett reconhece a garota da foto e se chama Brittany, que estudou no ensino médio com ele e desapareceu há 2 anos. E foi até um caso famoso na época. Michelle então fala sobre a palavra ajuda que ela encontrou na sala e outra foto escorrega de um livro de Howard. Uma de Brittany e Howard sentados juntos e a camisa da garota é a mesma que Michelle está usando. Talvez rolou um sequestro seguido de um assassinato e estavam lidando com um psicopata. E Emmett já planejou capturar Howard e fazê-lo confessar, só que Michelle diz que isso não iria dar certo, já que não há mais ninguém além deles por ali. Howard os interrompe e diz a Michelle para tomar um banho. Enquanto ela prepara o chuveiro, Michelle olha para a cortina e tem uma ideia. Ela mostra a Emmett um desenho que fez em uma revista, convencendo-lhe a segui-la. Então, mais tarde, aquela noite, Emmett pegou um par de tesouras na cozinha e convenceu Howard que Michelle pode ter contaminado o banheiro quando tomou banho, depois de consertar o sistema de filtragem. E como sistemático que era, Howard se livra da cortina do chuveiro e mais tarde Michelle e Emmett recupera secretamente. Usando vários materiais do abrigo, Michelle faz um traje de proteção biológica para que um deles possam sair e procurar ajuda. E esse era o plano para escapar. No entanto, enquanto jogam um jogo de tabuleiro de adivinhações, Emmett fica perturbado, achando que Howard sabe de algo. Isso o deixa desconfiado e mais tarde naquela noite, Michelle continua a trabalhar no traje de proteção biológica quando Howard chega, quase pegando ela fazendo o traje, mas diz que precisam conversar. Então ele leva os dois até um tambor na cozinha, onde Howard pede para eles levar até a sua sala. Lá ele mostra que é ácido perclórico extremamente corrosivo que pode dissolver a maioria dos materiais biológicos, incluindo carne e ossos humanos. Howard começa a interrogá-los sobre suas ferramentas, ameaçando quem usou de dissolvê-lo no ácido. Esperando acalmá-lo, Emmett mente, dizendo que ele pegou as ferramentas para fazer uma arma, e Michelle não tinha nada a ver com isso. Ele diz a Howard que queria que Michelle o respeitasse da mesma forma que ele a respeita, e por isso roubou as ferramentas. Pediu desculpas e queria que ele o perdoasse, e Howard aceitou, mas depois sacou sua arma e atirou em Emmett. Michelle ficou em choque e Howard a segurando, dizendo que Emmett teria machucado ela, por isso fez aquilo. Ele pede que vá para o seu quarto enquanto se livra do corpo de Emmett e sozinha Michelle chora por Emmett, olhando para a identidade em sua carteira. Howard aparece e ela vê que ele se arrumou e até fez a barba. Ele deixa um pote de sorvete para ela, dizendo que agora podiam fazer qualquer coisa, pois não tinha mais ninguém além dos dois ali. Michelle encontra o bilhete de ônibus de Emmett, que deveria usar para ir para a universidade. Ela, desejando que Emmett não tenha morrido em vão, Michelle decide seguir o seu plano e escapar daquele lugar. Ela então continua fazendo o traje de proteção biológica antes de Howard chamá-la para o jantar. Ela esconde a máscara de gás improvisada no duto de ventilação pouco antes de Howard entrar. Mais um parafuso do duto cai e ele verifica e pergunta por que está solto. Então ele vê uma parte do traje embaixo do colchão. Furioso, ele levanta e percebe que tem um traje embaixo. Michelle aproveita para trancar a porta com Howard ainda lá dentro e vasculha o quarto dele para pegar o aerosol químico. O maníaco aparece na sua frente e ela chuta o barril de ácido em sua direção, fazendo-lhe cair e gemer de dor, e Michelle passa por cima dele e escapa. No entanto, o ácido causa um incêndio na sala e dispara o alarme. Michelle reúne o traje de proteção biológica e a máscara do seu quarto, enquanto Howard cambaleia em direção a ela, com metade do seu corpo já queimado. Ela derruba uma prateleira para impedi-lo
escalando por cima dele para escapar e o fogo bloqueia seu caminho para a saída do abrigo. Michelle então entra no duto de ventilação, esperando escapar pela escotilha da sala mecânica, só que Halbert ouve ela se arrastando dentro e começa a furar a vaca tentando impedi-la. Ele agarra Michelle pelo tornozelo, mas ela o chuta até que consegue se soltar. Com esforços, ela chega à sala de mecânica e Michelle rapidamente veste o traje de proteção biológica, usando a fita adesiva para vedar cada costura. Ela sobe até a escotilha e congela o cadeado com aerosol químico e após inúmeras tentativas, ela quebra a chave e consegue sair. Finalmente, acima do solo, Michelle respira um pouco aliviada, olhando ao redor em busca de qualquer sinal de vida. Ela vê o antigo caminhão de Howard e entra nele, mas acaba rasgando seu traje. Com medo da contaminação, ela veda com fita adesiva rapidamente, mas Michelle ouve um bando de pássaros voando acima. Os pássaros deveriam ter morrido se o ar estivesse envenenado e arriscando, ela retira a máscara, esperando pelo pior, mas nada acontece. Aliviada, Michelle ri e percebe que talvez Howard tenha mentido e ouve um estrondo ao longe e chama sua atenção. Ela sobe no topo do caminhão e vê uma aeronave alienígena. Michelle se esconde atrás do caminhão quando o abrigo começa a explodir, seguido de várias explosões. Michelle assiste a aeronave se virar e alertada pela tal explosão, e à medida que se aproxima, ela realmente percebe que se tratava de uma invasão alienígena. Michelle volta para o caminhão procurando as chaves, mas não encontra. Ela vai até o carro de Leslie, mas aciona o alarme e ela precisa se esconder novamente. Vendo o corpo de Leslie dentro, ela verifica do lado de fora se vê alguma criatura surgindo no campo. Michelle procura as chaves no corpo de Leslie, mas a criatura olha para dentro do galpão e finalmente ela pega as chaves e desativa o alarme, desviando a atenção do alienígena que volta para o carro. Michelle sai do galpão e corre para casa nas proximidades e a criatura ouve e a persegue. Mas atrás da casa, uma aeronave alienígena paira e libera um poderoso gás inflamável e Michelle pega sua máscara e veda freneticamente. O gás causa uma explosão enorme pouco antes de passar e Michelle se levanta. A criatura a segue para atacar e ela entra no caminhão, mas não consegue fechá-lo. A criatura abre a boca agarrando sua máscara antes dela puxar sua presa e Michelle fecha a porta do caminhão, só que agora está sendo puxado pelo ar pela nave alienígena. Vendo o ser gigantesco acima dela, Michelle encontra um isqueiro dando-lhe uma ideia. Já que os aliens são inflamáveis, ela pega a garrafa de bebida do chão e cria um coquetel molotov. Quando a criatura abre a boca, Michelle lança um molotov lá dentro, causando assim uma baita explosão e o caminhão cai. A aeronave alienígena cai pegando fogo no campo e Michelle acorda e sai do caminhão. Ela leva um tempo para recuperar o fôlego, mas percebe que o carro de Leslie está ali sem danos. Ela entra nele agradecida por ainda funcionar e Michelle parte, derrubando a caixa do correio que revela que está escrito Rua Cloverfield 10. O rádio então captura uma transmissão onde orienta os sobreviventes a irem para Baton Rouge, só que também pede ajuda para as pessoas com experiência médica e combate ajudarem em Houston. Michelle se encontra em uma encruzilhada entre Baton Rouge e Houston, mas prefere seguir o caminho de Houston, pois prefere lutar contra os alienígenas. Terminando assim Rua Cloverfield 10, filme de ficção científica e suspense de 2016, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!